Amém, Jesus? Eu quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças nós damos nesta oportunidade, por nós estarmos aqui na presença do Senhor, na casa de Deus, por esta festividade maravilhosa, a qual o Senhor tem proporcionado a esta igreja. Hoje é o 12º aniversário do Círculo de Oração, 12º aniversário do Círculo de Oração Filhas de Sião. Que Deus possa abençoar as irmãs em nome de Jesus, em toda a sua totalidade, porque nós sabemos que as servas do Senhor certamente são uma das colunas da igreja, e elas têm um papel importante no ministério da igreja e também para auxiliar o pastor na casa do Senhor, amém? Eu quero ser grato a Deus em primeiro lugar também, e depois também a pessoa do pastor Cláudio, amém? Em nome de Jesus, que Deus o abençoe por esta oportunidade que o Senhor nos confiou, de nós estamos aqui para transmitir uma mensagem de Deus ao coração desta amada igreja. É preciso ter muita confiança e muita certeza, porque para emprestar os púlpitos hoje em dia não está fácil não, irmão. Está meio complicado para emprestar o púlpito lá, né? Onde nós congregamos é assim, é meio difícil emprestar o púlpito lá. A não ser que nós sabemos que o camarada é de Deus, é vaso de Deus, é vaso ungido. Ah, pastor, sou melhor que alguém? Não, não sou melhor que ninguém. Mas a Bíblia diz que Jesus falou, zelo da tua casa me devora. Nós temos que zelar do altar de Deus. Que Deus te abençoe, pastor. Em nome de Jesus, a tua família, a tua digníssima esposa. Amém, a tua família em nome de Jesus. Que Deus abençoe também este casal, nosso irmão pastor Benedito. Amém. Nossa irmã missionária Estela, que congrega ali conosco também, que foi um canal para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite. Amém, que Deus possa vos abençoar. Na verdade, na realidade, há uns 4 anos atrás nós pregamos aqui, numa tarde da bênção. Na oportunidade o pastor não estava, mas Jesus trabalhou e fez a obra, amém? Porque o sumo pastor Jesus, ele estava presente. Então, esta já é a segunda vez, fomos bem acolhidos na primeira. A saudação de bem-vindo, então, foi coisa linda, então fomos acolhidos bem na segunda vez, amém? Que Deus abençoe nosso irmão presbítero Luiz Carlos, amém? Em nome de Jesus. Em alguns lugares que ele foi pregar, a gente esteve ali ele pregando e nós glorificando a Deus, porque o importante é isso, irmão, é alguém pregar e alguém glorificar, porque tem gente que só quer dar glória e aleluia quando pega o microfone, né? Quando ele ou ela pega o microfone, ele quer dar glória, quer dar aleluia, mas não, nós temos que promover dia após dia o reino em primeiro lugar, e também o ministério do nosso irmão, porque hoje em dia não está fácil. Você sobe monte, você desce monte, você jejua, você consagra, você sua, você prega, você vai de Gênesis a Apocalipse e o povo não abre a boca para dar glória a Deus. Mas eu acredito que esse povo não é assim. O povo daqui é um povo abençoado. Deus abençoe a vida do pastor Santiago, que nós temos um carinho muito grande também. Aprendemos a amar o servo do Senhor, que Deus o abençoe. Faz tempo que nós não víamos, mas o Senhor é aquele que prepara tudo para nós, amém? Que Deus abençoe. Eu quero agradecer a Deus também pela vida da minha esposa, né? A missionária irmã Érica também, faz assim com a mão, amém? Aquela mulher bem pequenininha, vocês têm que erguer o pé para ver ela, amém? A minha esposa que está me acompanhando, também o Círculo de Oração Vaz de Alabastro, presbítero Walter, né? Está nos acompanhando também. A minha esposa, eu tenho 2 filhos, viu, irmão? 2 filhos. Alguém olha e diz, esse moço aí tem 18 anos. Ah, não é tanto assim, né? Aumenta aí que nós já vamos entrar na palavra. Eu tenho uma filha de 13 anos de idade, viu? E tenho um menino de 5 anos de idade. Então, se você olhar para a cara da mãe, para a face da mãe, você vai ver a filha. Se olhar para a face do camaradinha, é a face do pai, né? Os irmãos que conhecem sabem disso, amém? Mas que Deus os abençoe por tudo, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 4, nós vamos fazer menção da leitura da poderosíssima palavra do eterno Deus, amém? Eu acredito que o Espírito Santo de Deus vai falar com a sua igreja nesta noite, pois Deus nos revelou uma mensagem do coração de Deus para o coração da sua igreja, amém? Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 4, o verso 1 em diante, quem encontrou diga graças a Deus, nos diz assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeças em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhes: se tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Verso de número 4, por gentileza, não é? Verso de número 4, por gentileza, nós vamos estar mencionando para a glória de Deus, que é o tema deste trabalho. Eu vou contar 1, 2, 3. Então toda a igreja vai junto comigo, amém? Mencionar só o verso 4, por favor. Glória ao Pai 1, glória ao Filho 2, glória ao Espírito Santo 3. Amém, Jesus? Feche as vossas Bíblias, toma o vosso assento, por gentileza, em nome de Jesus, amém? Amados e queridos irmãos, nós, nesta noite, mencionamos da parte de Deus, a leitura da palavra do Senhor, do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 4. Precisamente, nós vamos pegar o versículo de número 4, tão somente, a qual nós já citamos 2 vezes, mas pela terceira, para que você possa cravar no teu coração. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando nós olhamos o texto da palavra do Senhor e o seu contexto, nós podemos observar que Mateus, ele pode deixar registrado, não tão somente Mateus, mas também o evangelista Marcos, mas também como o evangelista Lucas, o doutor Lucas, expressamente o livro de Mateus e também o livro de Lucas, ele fala de uma forma mais declarada do que aconteceu. Mas se você olhar o livro de Marcos, só 1 ou 2 versículos ou 3 versículos que traz aquela passagem sobre a tentação de Jesus. E quando nós observamos que a Bíblia diz que quando Jesus, logo após de ser batizado nas águas ali por João Batista, então o Senhor veio com a forma corpórea de uma pomba e pousou sobre Cristo Jesus. E ali a Bíblia diz que saiu de uma nuvem uma voz gloriosa dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então a Bíblia diz para nós que o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto. Algumas pessoas podem dizer: olha, pastor, quem leva alguém para o deserto é o diabo, quem leva alguém para o deserto é os demônios. Não, a Bíblia está mostrando para nós que quem conduziu Jesus ao deserto foi o Espírito de Deus. E diz que a Bíblia Sagrada que quando Jesus, logo após de ter jejuado 40 dias e 40 noites depois, ele teve fome. Ele como homem teve fome. Mas nós entendemos e compreendemos que Jesus, ele era homem, carnal, fisicamente, tinha sentimento, tinha desejos, tinha necessidades fisiológicas. Jesus, ele tinha, olhava, ele ouvia, ele falava. Mas também a Bíblia mostra para nós que Jesus Cristo, ele também era 100% Deus. Eu acredito e eu creio também desta forma. E a Bíblia Sagrada mostra para nós que quando ali Jesus, depois de 40 dias ter jejuado, a Bíblia Sagrada diz que então o tentador, quem que é o tentador? O diabo, o Satanás, a antiga serpente, será qual for o nome que você queira classificar, o miserável, não importa, mas o importante é que a Bíblia diz que ele em si, o tentador, ele foi ter com Jesus, e ele falou para Jesus dizendo: olha, se você verdadeiramente é o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. E então ele respondeu: mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Verdadeiramente nós mencionamos esta palavra e vemos que ela já está no Antigo Testamento. Quando olhamos em Deuteronômio capítulo 8, no verso de número 2 e verso de número 3, quando Moisés, para que você possa entender esta introdução, para nós entrarmos na palavra, quando Moisés, ele em si conduziu o povo de Israel para o Egito,
não é? Tirou do Egito e conduzia para a terra de Canaã. A Bíblia Sagrada diz para nós que ele, naquela circunstância, ele exortava o povo a se lembrar das beneficências do Senhor. E eles disse: olha, o Senhor colocou vocês no deserto, mostrando mais uma vez que quem leva o homem ao deserto não é o diabo. Quem leva o homem ao deserto não é a antiga serpente e também não é Satanás. Quem leva o homem ao deserto é o próprio Espírito de Deus. E no Antigo Testamento Deus levou o seu povo, tirando eles do Egito. Poderia pegar outro braço, outra forma para conduzir o seu povo, que ia aproximadamente de 7 a 10 dias para entrar na terra prometida que manava leite e mel. Mas o Senhor olhou do céu, ele contemplou o seu povo e olhou e viu que saiu lá do Egito não só o seu povo, mas como uma mistura de gente com eles, dizendo: olha, certamente o povo de Israel vai receber a libertação, vamos nós junto com ele. E saiu aquele povo, e o Senhor falou: eu estou olhando para o coração deles, eu estou olhando para a atitude deles, eu estou olhando o que há lá dentro e no profundo do coração. Então Deus colocou eles no deserto, e colocando eles no deserto, Deus começou a tratar com eles. Deus humilhou eles, Deus deixou eles passar por dificuldade, Deus deixou para eles passar fome, Deus deixou ali Deus trabalhar naquele lugar, mostrando para aquele povo no deserto que nem só de pão viveria o homem, mas toda a palavra que saía da boca de Deus. Aleluia! E a Bíblia diz que Deus verdadeiramente, ele observou no coração do povo de Israel. Quando a Bíblia diz para nós, preste atenção, o que Deus achou no coração do povo de Israel? Primeira coisa, quando Moisés sobe ao monte com Josué e vai lá para receber os mandamentos de Deus, o Senhor fala com ele, ali dá a tábua dos 10 mandamentos escrita pelo dedo de Deus. Deus fala a Moisés: desce porque o teu povo já se corrompeu. E agora, Senhor, corrompeu, vai, desce porque já se corrompeu. Por quê? Porque Moisés estava demorando, e eles pensam: olha, Moisés já está morto, ele e Josué já perderam a vida. Olha, Arão, o negócio é o seguinte, aquele Arão, o tal do cabra frouxo, o obreiro frouxo, sabe? Arão chegou ali, Arão, nós precisamos de alguma coisa para nós adorar, nós precisamos de alguma coisa para nós exaltar. Então pegaram todos os pendentes de ouro, trouxeram Arão. Arão trabalhou ali, fez um bezerro de ouro e falou: ó, esse aqui agora é o Deus que tirou vocês lá do Egito e vai levar vocês para Canaã. E eles começaram a adorar. Primeira coisa que Deus viu foi idolatria. Segunda coisa que Deus viu, a prostituição. E a terceira coisa que Deus viu no meio daquele povo foi a rebelião naquela circunstância. Mas a Bíblia, voltando para o texto, a Bíblia Sagrada mostra para nós que sobre este versículo, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, Deus nos deu uma mensagem. Eu estava preocupado e falei: Jesus, que negócio que é esse? Nós estamos orando, nós estamos buscando, nós estamos lendo Bíblia e nada. Quando eu vou quarta-feira para uma igreja que nós temos em Alto Alegre, e um presbítero pregava a mensagem da palavra de Deus, ali Deus me revelou a mensagem inteira, veio quentinha do céu. Eu falei: ah, Jesus, essa mensagem que é gostosa. Eu falei: agora eu vou ver lá dentro da Bíblia. E ali então nós começamos a meditar na palavra. E eu quero trazer aqui um tema sobre esta mensagem. É simples, é humilde, irmão. Viu? Eu sou simples, eu sou humilde. Nós somos humildes, nós não sabemos nem pregar direito, mas nós vamos falar o que Jesus mandou. Ó, eu vou pôr o tema: o poder da palavra de Deus. Amém, Jesus? O poder da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz para nós que o poder da palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é comparada em muitos pontos da Bíblia Sagrada, como Jeremias 23, 29, como o martelo que esmiuça a penha, e como fogo que queima todo o pecado, mas que também dá calor, dá renovo espiritual e faz sinais e maravilha. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é a espada do quê? Ela é a espada do Espírito, enfim. Mas a Bíblia fala aqui, a palavra, o poder da palavra, o poder da palavra. Quem pode falar? 1, 2, 3. Mais uma. Isso, eu quero que vocês lembrem aqui nesta noite sobre o poder da palavra e mais nada. Porque a palavra, ela gera tudo. E eu quero falar 3 pontos importantes que a palavra de Deus, ela gera, entre outras circunstâncias da Bíblia Sagrada. Quando nós olhamos para este texto, nós observamos que a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora dá para você compreender, nós estamos em pleno século 21, onde nós estamos no mundo materialista, num mundo quanto mais o homem tem, mais o homem quer. Se o homem tem um carro, ele quer ter 2, se ele tem uma casa, ele quer ter 4, não importa se ele vai passar em cima desse, em cima daquele ou em cima daquele outro, mas quanto mais o homem tem, mais o homem quer. E a Bíblia está dizendo que nós devemos viver
da palavra de Deus. Amém? Então a primeira coisa que a palavra de Deus ela gera, foi o que Deus colocou no meu coração. Primeira coisa que a palavra de Deus ela gera vida. Pastor, mas ela gera vida, mas como assim ela gera vida? Preste atenção, por gentileza. A palavra de Deus ela gera vida. Me dá um versículo bíblico baseado. Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e da junta e das medulas, e é apta para discernir o pensamento do homem e a intenção do coração do homem. Então a palavra de Deus ela é viva, ela gera vida. Quando ela vai em direção ao coração de um ser humano, de uma pessoa, determinada a uma pessoa por intermédio de uma pregação, de uma evangelização, por intermédio do evangelismo, por intermédio do ensinamento da palavra, a palavra de Deus ela gera vida. E nós precisamos entender que esta é a primeira coisa que Deus formou. E para nós entender um pouquinho, temos que voltar lá no começo. Por quê? Porque Deus ele criou tudo sob o poder de quem? Sob o poder da palavra. Tudo sob o poder da palavra. Não vamos entrar no profundo para que nós possamos ganhar tempo. No poder da palavra. E a Bíblia diz que depois que Deus fez tudo, realizou tudo. E Ele declarou e determinou tudo. Tudo no seu devido lugar, tempo, separação entre águas e águas, porção seca, os limites dos mares, os animais, cada um dos seus casais, enfim. Deus então falou, olha, nós precisamos fazer algo mais interessante agora. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o homem. Mas nós vamos fazer conforme, de que maneira que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Então o Senhor pegou do pó da terra, e ali o Senhor trabalhou naquele momento. Deus, Ele trabalhou com as suas próprias mãos, e Ele então soprou o quê? Fôlego de vida. E ali então Ele trouxe o quê? Ele trouxe vida ao homem. O homem chamado Adão. A Bíblia Sagrada diz que Deus olhou, então ficou bom. Colocou Adão sobre tudo, deu autoridade sobre tudo. Mas Deus falou, olha, eu fiz tudo. Eu fiz todos os casais de animais, de répteis, de peixes, enfim, tudo que nós contemplamos e sabemos. Então Ele falou, não é bom que o homem esteja só. Então falhei uma auxiliadora, ou seja, uma adjutora. Deus coloca um profundo sono em Adão, pega uma das suas costelas, e pegando das suas costelas faz o quê? Faz uma mulher, chamada quem? Chamada Eva, para estar ao lado de quem? Ao lado de Adão. Interessante que eu sempre falo, eu vou falar mais uma vez, que o Senhor não pegou do cabelo do homem, lá de cima, porque para a mulher não passar e ultrapassar o limite que Deus o determinou dentro da palavra de Deus. Não, a mulher tem que ter a submissão ao seu esposo. Mas também o Senhor não pegou do dedinho do pé, aquela unha que às vezes tem gente que tem gente que não tem, eu tenho só a metade. Também o Senhor pegou do pé do homem, por quê? Para o homem também não pisar na garganta da irmã e dizer assim, olha, você está debaixo da minha autoridade, da minha ordem, eu faço o que eu quiser, eu mando você, e você faz o que eu quero. Também não é assim. O Senhor fez tudo no determinado lugar. Então Ele fez a esposa para ser o quê? Uma auxiliadora. Então ali Deus deu vida, não é? E nós compreendemos isso, nós temos a certeza disso. Mas sabemos que foi colocado no jardim do Éden. E colocado eles no jardim do Éden, o Senhor deu leis, estatutos e mandamentos a eles. Olha, vocês comem desta e daquela árvore, mas desta árvore do meio da ciência do bem e do mal vocês não se alimentam. Então veio quem? Veio a serpente, não é? Estamos na mesma visão. Veio a serpente e conversou com Eva e disse, olha, eu vi que vocês comem dessa, daquela e daquela outra, mas essa da ciência do bem e do mal, eu não vi vocês se alimentar. Não é porque Deus disse que eu não posso se alimentar dela, porque se eu se alimentar dela, certamente alguma coisa acontecerá. Ah, mas a serpente é astuta, irmão. A serpente que é astuta, irmão. Ei, psiu. A serpente, ela é astuta. Ela falou, certamente se você comer, você vai ser que nem a Deus, por isso que Ele não quer que você se alimenta. Então enganou Eva se alimentou naquele momento, e ela deu para o esposo dela também, e veio o pecado ao mundo. E nós sabemos que Deus tirou eles do jardim do Éden, um lugar que nós podemos dizer que era um paraíso de Deus. E ali, então Deus deu a sentença, olha Adão, você do suor do teu trabalho, tu se alimentará. Você mulher, terá dores na sua conceição, dores de parto. E você serpente, tu anda em pé, tu vai andar agora comendo o quê? Comendo o pó da
terra agora, porque tu enganaste os meus servos. Enfim, Deus deu a sentença, e ali Deus começou a trabalhar e começou a agir. E nós vemos que os tempos foi passando, vê as dispensações, vem vindo, e o homem quebrando as leis, os mandamentos de Deus, os ensinamentos do Senhor, vem quebrando todos os projetos que Deus tinha. Deus investiu em profetas usadíssimos por Deus, mas nada disso adiantou. Então foi necessário o Pai enviar o seu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, a qual diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele veio gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, ele cresceu, aos 12 anos se manifestou, ele continuou sendo educado, orientado pelos seus pais José e a pessoa de Maria. Na verdade, como homem e como menino, José, ele tinha mãe, mas não tinha pai. Mas na pessoa espiritual, o Senhor Jesus, ele tinha pai, mas ele não tem mãe. Alguém acha que ele tem mãe espiritual? Ele não tem, de forma nenhuma. Então nós temos que compreender nesta noite, que quando chega aos 30 anos, Jesus, ele manifestou-se, e ele manifestando começou a apregoar o evangelho, operando prodígios, sinais, milagres e maravilhas. E então depois que Jesus começou a pregar, a Bíblia diz que ele começou a ministrar a palavra, porque a palavra ela liberta, porque a palavra ela cura, porque a palavra ela transforma, porque a palavra ela renova, porque a palavra ela restaura, porque a palavra ela batiza com o Espírito Santo, porque a palavra faz coisas tremendas na vida do homem. Ele pega o homem que está lá no monturo, lá no pó, e levanta o homem para glorificar o seu nome. Eu falei que a palavra ela gera vida, correto? A palavra ela gera vida. Então nós vamos citar aqui um capítulo da Bíblia Sagrada, quando a Bíblia diz que a palavra ela gera vida. Eu quero trazer ao coração dos irmãos, o negócio vai estreitar um pouquinho, mamãe, fica tranquilo que é o papai falando, viu? Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, Deus leva o profeta Ezequiel numa visão e diz para ele: olha essa visão, olha esse vale de osso seco. Ele falou: Senhor, mas não está seco, está sequíssimo, está de uma forma quase esturricando, não é? Está sequíssimo. E a Bíblia diz para nós que o Senhor virou-se para ele e disse: olha, Ezequiel, poderão viver estes ossos? E ele falou: Senhor Jeová, tu sabes, o Senhor sabe se pode viver ou se não pode viver estes ossos. Só o Senhor tem a sabedoria, o conhecimento, só o Senhor sabe se pode ou não pode. Então o Senhor falou para ele como profeta: olha, profeta Ezequiel, olha meu servo, põe-te em pé e faça o seguinte: profetiza sobre este vale de osso seco, para que eles tenham vida. E a Bíblia diz que Ezequiel então, ele se coloca na posição de profeta, e ele ordena sobre o poder da palavra que Deus declarou e determinou a ele, e diz que houve um reboliço naquele lugar. Deus começou a trabalhar e juntou ossos aos ossos, veio carne, veio nervo e veio pele sobre aquele lugar. E a Bíblia diz que ali então se formou um corpo, e quando se formou um corpo naquele momento, então o profeta está ali observando. Vem o Senhor novamente e diz: olha, poderão viver certamente estes corpos, Senhor. Eu estou vendo que o corpo agora juntou osso ao seu osso, veio carne, veio nervo, veio pele, e agora já está tudo preparado. Irmão, e eu chamo a atenção para você só um pouquinho nessa palavra, porque ela é muito interessante. Ela é uma palavra muito profunda, que traz ao nosso coração uma realidade que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo numa decadência espiritual, irmãos. Nós estamos observando que dia após dia as igrejas, infelizmente, eu não digo lá fora, porque lá fora nós sabemos que o negócio não está fácil. Eu digo no nosso meio, eu digo no meio da igreja, eu digo no meio do corpo de Cristo, eu digo no seio da noiva do Cordeiro, que é lavada, que é remida no sangue de Cristo, que foi comprada por bom preço e está esperando o arrebatamento da igreja. E quando nós observamos, vemos que muitas das vezes a igreja, ela olha, você olha para a igreja do Senhor de forma geral, sem placa, sem olhar para a placa A, sem olhar para a placa B, sem olhar para a placa C, sem bater aqui. Tem 4 ou 5 pastores ou bater no peito e dizer: a minha denominação é melhor que a tua. Isso tem que cair por terra, porque isso está matando meio mundo de pessoas no meio da fé cristã que nós estamos vivendo. E muitas das vezes nós estamos olhando para o povo está, com todo respeito, pastor Cláudio, com todo respeito aos pastores que estão aqui, tem obreiros que sobem no altar. Eu preciso falar, irmão, ele começa
Vem o dia dele pregar, ele sobe no altar para transmitir a mensagem da palavra do Senhor, e ele começa aqui, ele lê um versículo da Bíblia, em vez dele pegar essa Bíblia e comer ela, viver ela, andar por ela e estudar ela para trazer o alimento para o povo, ele lê um versículo da Bíblia, ele começa a falar de fé, ele entra em outra área, ele vai para o fundo, vem para frente, vai para o meio, a mensagem não tem começo, não tem meio, não tem fim. Sabe o que me mostra isso? Me mostra que o camarada não tem vida espiritual com Deus, mostra que o camarada não tem comunhão com Deus, que não tem intimidade com Deus e não sabe nem mesmo o que está falando. Não deixa de subir, porque senão o pastor puxa a orelha dele. Olha, o negócio é o seguinte, irmão, nós temos que sair desta mornidão espiritual, desta frieza espiritual, desta sequidão espiritual que estamos vivendo e receber o poder da palavra nesta noite. Receber o poder da palavra nesta noite. Se você está sentindo, glorifique a Deus. Se você está sentindo a unção do Espírito de Deus, começa a glorificar o Senhor, porque é o poder da palavra que vai ressuscitar vida espiritual aqui nesta noite. Xarabacalabassuribiandecai. Te xerebiandecalabassuriri. Ririandarai calabaxarabagai. É o poder da palavra, irmão. Aleluia. Ezequiel observa e olha e diz: olha, Senhor, mas agora o corpo está aí, mas não tem vida. Olha, irmão, quantas pessoas chegam na igreja, não dá glória a Deus nem aleluia. Mas eu vou falar, isso aqui é gostoso falar, irmão. Isso aqui não faz mal para ninguém, isso aqui é benção. Ó, tá ali o pastor, só tá de olho nele, né? Pastor é assim, é uma benção. Eu sou assim, eu fico de olho fechado no altar. Mas pastor, você viu tal coisa? Eu vi. Mas você viu, Claro que eu vi. Parece que você fica com o olho fechado, o outro aberto, você está vendo tudo, né? O Espírito de Deus vai falando com a gente. É benção, nada passa, mas não passa nada. Mas não passa mesmo. O Espírito de Deus, ele trabalha na vida do ser humano. Aí o camarada não dá um glória a Deus, um aleluia, pastor Luiz Carlos. Vamos chamar o irmão fulano de tal para louvar. Irmão, parece que já começa o aviãozinho. Não sou contra não, irmão, mistério de Deus não. Eu gosto do negócio, o negócio é bom, mas com ordem e decência. O negócio para encher e sair aviãozinho tem que começar a dar glória desde casa. Desde casa tem que dar aleluia. Mas na hora que chega, já começa a bater palma, já vira, porque agora se o poder está no microfone, pastor, nós dois, viu? Eu falo nós dois, nós vamos comprar uns 30, 40 microfones aí, nós vamos sortear uns irmãos, porque a unção não está no microfone, parece que não está na palavra mais. Ainda falou, irmão, parece que os irmãos não gostou do meu louvor. E se fosse dele ainda era bom, é de Deus, né? Eita, Jesus, está ficando bom o negócio, irmão. Eu falei que o negócio é estreitar, mas vai ficar bom o negócio. Jesus é maravilhoso, irmão. Então com microfone e sem microfone, glória a Deus. Com oportunidade, pastor, meu Deus do céu, você vai na casa do irmão, da irmã, pastor, está até medo de descer do altar porque está bicuda. Por quê? Porque não deu oportunidade para ela cantar o hino, irmão. Irmão, precisa nascer de novo, irmão. É vale de osso seco, perdoa dizer. Você pode ficar bravo comigo lá fora, mas vamos ordenar, vamos falar tudo que Deus mandou falar. O negócio é o seguinte: nós temos que ser vidas preciosas que dê lugar ao Espírito Santo, mas deixar ser usado pelo Espírito, não usar o Espírito de Deus. Viu? Porque o Senhor, ele quer operar. Aí quando Isaías fala, olha, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. O que é isso, pregador? Você saiu lá de Biporã para julgar nós? Não estou julgando ninguém, irmão. Eu estou dizendo que a palavra fala para nós. O coração, a boca, faz até biquinho para cantar o hino de adoração, de louvor. É glória, aleluia, perfeitamente. Mas quando você vai ver a conduta espiritual do camarada, você não vê que não tem fogo nada. É tudo fogo estranho. Ele é espiritual dentro da igreja, mas lá fora ele está corrompido pelo pecado. Aí você fala, dá glória a Deus. Eu não aguento mais dar glória a Deus. Eu não aguento dar aleluia. Eu não aguento glorificar o nome do Senhor. Por quê, irmão? Por causa do pecado, por causa da vaidade, por causa da mentira, por causa do engano, por causa da falcatrua, por causa da panelinha, por causa de certo tipo de coisa que não agrada o coração de Deus. Aí começa a ficar aquele vale de osso seco, né? Aí começa, mas esse pregador não pregou nada. Meu pregador nunca prega nada, quem prega é o Espírito Santo. Esse pregador não pregou nada. Olha, não devia ter ido hoje, eu vou amanhã. Amanhã eu te espero aqui, viu?
Aleluia. Então a Bíblia Sagrada diz que quando Ezequiel olhou aquilo e falou: Senhor, o corpo está formado, e agora? Porque o corpo está formado, o corpo de Cristo está formado. E agora, Senhor? Agora profetiza o Espírito. Profetiza o Espírito. E ele então entrou na dimensão espiritual, pela fé, você me compreende o que eu estou dizendo? E ele começou a profetizar ao Espírito de Deus, ao Espírito de vida. Veio dos 4 cantos, dos 4 ventos, e assopra neste lugar. E ali a Bíblia diz que veio então. Veio como aquele vento veemente naquele tempo. Aleluia. E ali o Senhor então levantou um grande exército na presença de Deus. E o Senhor disse que este exército era quem? Era toda a casa de Israel na presença de Deus. Agora a Bíblia diz que eles receberam vida no corpo físico, mas e no corpo espiritual? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. A Bíblia diz que o Senhor ali, quando tinha a festa do Pentecoste, diz que o Senhor se manifestou, vendo que naquele dia eles estavam reunidos, 500 crentes aproximadamente, 500 pessoas, e diz que veio aquele som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda aquela casa, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Aleluia. Foram vistas línguas repartidas como que de fogo, e desceu sobre aqueles irmãos aproximadamente 120 almas, e ali eles começaram a falar em mistérios com Deus, e o nome do Senhor foi glorificado. Receberam vida espiritual também na presença de Deus. Vida física é fácil. Eu olhar o teu exterior é fácil. Tudo na ordem, tudo no mandamento, tudo na visão da palavra, da igreja. Eu quero ver a vida espiritual, meu irmão. A vida espiritual, sabe? Aquilo que lhe impulsiona, que está dentro de você, que lhe impulsiona para orar, que lhe impulsiona para adorar, que lhe impulsiona para jejuar, que lhe impulsiona para consagrar, que lhe impulsiona para ter uma vida diante de Deus de testemunho, como o sal da terra e como a luz do mundo. Porque você recebeu vida. Porque antes nós éramos zambujeiro brabo. Era ou não era? Quem era zambujeiro brabo aí? Eu era zambujeiro brabo, irmão. Eu era um zambujeiro que, olha, é terrível. Mas eu fui enxertado na oliveira. Na oliveira o que, irmão? Na oliveira verdadeira, que é Jesus Cristo de Nazaré. Eu fui enxertado na oliveira. E aí então nós temos vida espiritual com Deus. Então a palavra gera vida. Mas o Senhor tinha uma preocupação. Falei no antigo, vou falar no novo. Apocalipse capítulo 3. A quinta carta à igreja de Sardes. Quando o Senhor escreve, aquele anjo da igreja diz assim: olha, eu sei as tuas obras, que tem o nome de que está vivo, mas você já morreu. Presta atenção, irmão. Você tem o nome de que está vivo, mas você já morreu. E outra, confirma os restantes também que está morto no teu meio, na tua igreja aí. Confirma aí, anjo da igreja. O Senhor repreendeu duramente e disse: ó, lembra-te, pois de onde caíste, arrepende-te, porque não virei sobre ti e arrancarei o teu castiçal do lugar. Não é? Mas o Senhor falou: mas eu tenho ainda em Sardes alguns que andam de branco comigo. Então a igreja de Cristo está desta forma, irmão. Infelizmente a igreja de Cristo tinha que ser a igreja Filadélfia, mas vemos que o que encaixa na igreja de Cristo é a igreja de Sardes. Por quê? Porque vemos que existem pessoas que se santificam, que têm vida e vida com abundância em Jesus, mas também vimos dentro da igreja pessoas que têm a sua veste manchada com adultério, temos sua veste manchada com a fornicação, tem a sua veste manchada com a mentira, tem a sua veste manchada com o pecado, e muitas das vezes ainda ele se levanta de uma forma tremenda contra as coisas de Deus, porque ele não consegue ter vida para realizar, e ele quer arrancar aquele que tem vida, que está realizando a obra do Senhor. Então a palavra de Deus, ela gera vida. Amém, Jesus? Ela gera vida. Segundo ponto desta mensagem, a palavra de Deus, depois de gerar vida, tanto na física como na espiritual, a Bíblia Sagrada mostra para nós que a palavra de Deus, ela gera fé. Romanos capítulo 10, o verso 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas pastor, não é de ouvir a Folha de Londrina? Não é de ler, não? Não é de ler a revista Veja? Não é de ler a Isto É? Hã? Não é de ver a Babilônia? É, irmão, vai estreitar um pouquinho, aguenta aí um pouquinho, ó. Não é de ver o Jornal Nacional? Não é de ver a novela Babilônia?
aquelas mulheres de idade, com todo respeito às senhoras que devem ter algumas idades para ser minha mãe, até a minha avó aqui, eu respeito muito essas mulheres de Deus. Olha, mulheres que perderam a vergonha na cara, não é? Mulheres que mostram através daquilo, duas mulheres de idade se beijando na boca. Ô irmão, misericórdia. E aí, irmão, irmão, por que você não veio no culto tal dia? Eu não vi, pastor, porque eu estava com a dor aqui. Mas eu acho que foi de tanto ficar deitada no sofá olhando a Babilônia. Mas pastor, minha perna doeu que tanto ficar sentado na cadeira olhando mais o quê? O BBB, né? Ainda bem que essa maldição já acabou já, né? Já vai ter foi para os quintos dos infernos esse negócio aí, né? Aquela prostituição dentro da casa dos cristãos já foi embora. Isso não gera fé. O que gera fé, irmão, o que gera fé, preste atenção, o que gera fé é ouvir a palavra de Deus. De sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas pastor, como que nós vamos vencer as coisas? Primeira epístola de João, ela é clara, capítulo 5, verso 4. Porque tudo que é nascido de Deus vence e esta é a vitória que vence o mundo. É a nossa fé que vence o mundo. É a nossa fé que vence todas as coisas. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e é a prova das coisas que se não veem. A fé, irmão, é algo que você está observando, você está olhando fisicamente e não está observando aquela situação, mas pela fé você está fazendo ela materializar a tua presença. Pastor, é isso aí. Olha, mas o senhor me dá um exemplo? Eu dou, irmão, coisa mais bonita da Bíblia para mim. Olha, eu vou dar um exemplo para você. Quando a Bíblia Sagrada diz para nós, vou te dar dois exemplos. Quando em Marcos capítulo 10, o verso 46 ao 52, diz que Jesus ele entra em Jericó. E ele entra em Jericó e ele já está saindo de Jericó. E diz que havia ali Bartimeu, cego, filho de Timeu. E diz que ele clamou, ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar. E naquele momento que ele ouviu falar, o que gerou nele, irmão? Tem certeza disso? Gerou fé. Por quê? Porque ele ouviu, porque ele estava cego. Ele não era cego de nascença. Ele era cego porque cegaram os olhos dele, não é? Segundo o que diz a história, diz que Timeu, o pai de Bartimeu, ele era um homem de batalha. E diz que ele ganhava grandes batalhas para o povo de Deus. E chegou o momento que, vamos dizer assim, ele veio se aposentar, né? Ele veio se aposentar ali. E enfim, ele veio a morrer. Tiraram a vida do pai dele. E depois que tiraram a vida do seu pai, então disse: olha, Bartimeu, ele é moço, ele pode se rebeliar, ele pode se levantar um motim e se levantar contra o povo romano. Então pegaram e cegaram os dois olhos dele. E quando fizeram isso, ele ouviu falar de Jesus, e aquilo gerou fé no coração dele. Olha, existe um homem chamado Jesus que pode te dar vista novamente. Então ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém bate nas costas dele, quem sabe, e diz: olha, para de clamar, rapaz. Jesus está tão preocupado com a multidão. Você acha que ele está preocupado contigo? Você acha que ele está preocupado com nós? Jesus está preocupado, ele está rodeado do meio da multidão. Mas Jesus nunca esteve preocupado com multidão, viu, irmão? Viu, pastores? Jesus nunca se preocupou com multidão. Jesus, ele atrai as vidas pelo poder da sua palavra. E a Bíblia diz que aquele cego gerou fé nele, ele foi atraído pelo poder da palavra. E naquele momento então ele continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz que então Jesus parou, disse: olha, alguém está me chamando. Eu ouvi. E foram até o cego e disse: olha, eu quero te dizer uma palavra. O que foi? Eu não estou te vendo, quem é? Eu sou um dos discípulos de Jesus. Ele me ordenou a vir aqui. Levanta-te, tem bom ânimo, que o mestre te chama. Aleluia! Pela fé dele, levanta-te que ele te chama. E diz que naquele momento ele deixou a sua capa para trás, aquela capa que sempre acompanhou ele, quando ele deitava, quando ele dormia, quando ele levantava, quem sabe quando ele chorava de desgosto por ter perdido o pai. Estou dando uma visão lá na frente, tá, irmãos? A Bíblia não menciona, mas quem sabe ele chorava por não ter uma família que cuidava, zelava dele. Ele falou: olha a capa, hoje eu te deixo você para trás, e hoje eu vou ter um encontro com o dono da vida. Jesus, pela fé eu vou receber. Ele chega à presença de Jesus, Jesus olha para ele, e ele olha para Jesus, mas ele não olha, não consegue ver a face de Jesus, o semblante de Jesus. Jesus olha o semblante e a face dele, e Jesus fala para ele: ó, o que queres que eu te faça? Ei, tem fé? O senhor tem fé? A senhora tem fé, irmã? A igreja tem fé, irmão? Tem fé aí?
Tem fé? Tem fé? Recebe então o que você veio buscar de Deus. Recebe o que você veio buscar de Deus. Recebe o que você veio buscar de Deus, porque o Senhor está dizendo: que queres que eu te faça? E o Senhor já sabia, como sabe do teu problema e da tua causa. Senhor, que eu tenha visto. Que humildade. E o Senhor falou: vai, a tua fé te salvou. E ele seguiu a Jesus pelo caminho, porque no começo, no verso 46 e 7, fala que ele estava à beira do caminho, não é? Então ele saiu da beira do caminho, porque ouviu a palavra, gerou fé, colocou a fé em ação. Ele saiu da beira do caminho, encontrou com o caminho Jesus, recebeu em primeiro salvação, segundo recebeu a visão física, e outra, ele andou no caminho com Jesus, a qual a Bíblia diz, Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Irmão, tem fé aí? A fé é fácil de você entender o que é fé, não é difícil, sabe? As mães que estão aqui, e às vezes os pais que tem que fazer também, né? Tudo depende do momento e da hora. O filho está com febre, você vai lá e coloca o termômetro lá debaixinho do braço, né? Ali dá 37, 37,5, 37,9, 38. Você fala, está com febre. Você vai detectar dessa forma, correto, irmãos? Mas e a fé? Como que nós vamos detectar a fé? Como que você vai detectar a fé na vida de uma pessoa? Como que você vai detectar a fé na vida de um ser humano? Esse ser humano que está na presença de Deus, que um dia, como Davi, ele mata o gigante, não é? Mata o gigante, mas depois o gato ele mia em cima da casa, faz miau, ela fica com medo, irmão. Você está entendendo o que é a fé? A fé é assim: um dia você mata o leão e o urso, hoje eu mato, eu ganho Londrina inteiro. Quando chega amanhã, você não quer nem olhar para a cara da tua vizinha, porque a prova chegou em você. Você está entrando no deserto, e não é uma facilidade passar no deserto, porque é o lugar de Deus tratar com o caráter, com a atitude e com a ação das pessoas. Então a palavra ela gera fé. Segundo exemplo, Evangelho de João, capítulo 20. Jesus ressuscitou, se manifesta aos discípulos, as portas fechadas, janelas fechadas, os portais, e Jesus fala: Pai será convosco. E ali Jesus começa a ministrar a eles. Mas havia um discípulo chamado Tomé, que também é chamado Dídimo. Ele não estava presente. Então quando ele chega, alguém diz assim: olha, o Senhor Jesus esteve conosco. Você está de brincadeira. Eu só vou crer que Jesus esteve conosco se eu ver as mãos dele e o lado dele. Mas Jesus falou: rapaz, você não sabe o que você disse. Rapaz, você não sabe aonde que você entrou. Passou 8 dias, tudo fechado de novo. Jesus chega, não é? Porta fechada, janela fechada. Jesus é Jesus, né, irmão? Jesus é Jesus, Ele é maravilhoso. Jesus é tremendo. Não precisa desse daqui para olhar para mim e para você. Não precisa de laje, não precisa de forro, não precisa de nada. Ele está olhando lá do céu, diretamente no profundo do teu coração. Viu? Ele está olhando tudo, não é? E ali a Bíblia diz que Jesus ele vai e diz: Pai será convosco. Ele vai direto em Tomé. Tomé, mestre, vê aqui as minhas mãos, Tomé, né? Verso 27 e 28. Vê aqui o meu lado, Tomé. Meu Deus e Deus meu. Aí o Senhor Jesus fala: Tomé, tu viste e creste, Tomé. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram em Jesus. É esse povo que está aqui. Isso é fé. Isso é fé. É preciso a igreja ter fé. E a fé vai ser gerada pela palavra de Deus, pela pregação da palavra, pelo ensinamento da palavra, pelo aconselhamento da palavra, pela instrução da palavra. Mas hoje, irmão, só um minutinho. Olha, aguenta um pouquinho. Só pela palavra que vai gerar fé. Mas não, irmão, o que acontece hoje em dia? Irmão, vai ter o culto de ensinamento da palavra de Deus. Isso aqui é só para os pastores, os sofredores. Dá para você contar no dedo, né, pastores? Quantos que vão no culto de ensinamento? Já sei tudo e não precisa de nada, sabe de tudo. Aí você fala: irmão, você ministra tal coisa em tal lugar? Irmão, eu não sei, se tivesse vindo no ensinamento tinha aprendido. Aí você
diz assim: eu vou perder tempo lá na igreja, para quê? Eu já ouço pregação, mas o ensinamento gera fé. O ensinamento ele gera uma estrutura espiritual, porque é bem verdade que a Bíblia ela cita bem claro sobre os dois alicerces. O que ouve e pratica, a casa está edificada na rocha, com o rio, vento, tempestade, combate contra a casa e não cai, porque está firmada na rocha. Mas aquele que ouve a palavra e não pratica, está com a casa na areia, com o rio, vento, tempestade, e cai a casa. Por quê? Porque não pratica a palavra. Mas se o pastor falar: olha, amanhã vai vir um tocador aqui de louvor, os irmãos que tocam louvor me entendam o que eu estou querendo dizer, viu? É bem claro o que eu estou dizendo aqui. Vai ter uma noite de louvor de 2 horas e só 15 minutos de palavra. Mas isso aqui lota até na rua, irmão. Lota até na rua. Mas nós não vamos louvar e adorar a Deus? Vamos. Mas a prioridade é a palavra. 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 É o poder da palavra que gera fé. Que gera fé. A fé é preciso. Hebreus fala: sem fé é impossível agradar-lhe. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele e que é daqueles que o maravilha. Então, se você tem fé, ponha em ação, porque Deus não é Deus injusto, Ele é um Deus recompensador. Ele vai te abençoar. Então, primeiro, o poder da palavra gera vida, entre outros. Segundo, gera fé, entre outros. A fé, ela, para você receber bênçãos, curas, milagres, maravilha, enfim, não é? Você recebe algo de Deus. Terceiro, para nós encerrar, o horário já está indo embora. Terceiro ponto desta mensagem, ela gera o quê? Segunda é fé, né? A terceira gera provisão. Você vê como é que Deus ele é sábio? Vida, porque você tendo vida, você tem física e espiritual. Segundo, fé, porque sem fé você não crê em nada. Terceiro, provisão, porque você buscou em primeiro lugar o reino de Deus, não é? Pela fé, as demais coisas vão ser acrescentadas. A provisão, me explica na Bíblia, pastor, onde que está isso? Terceiro é a provisão. Por que a provisão? Porque a provisão de Deus ela é importante. E a provisão de Deus não é só algo material. A provisão de Deus ela é algo espiritual também. Se nós olharmos e pegarmos um exemplo, eu dou aqui um exemplo bíblico no Antigo e vou dar um novo, que diz em Gênesis 22, quando Deus ele olha para Abraão e diz: Abraão, ele diz: eis-me aqui. Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, Abraão. E ele diz: sim, Senhor. Pega o teu filho e faça o seguinte: você vai para Moriá, e lá eu te mostrarei um dos montes, não é? Onde você vai realizar um sacrifício. Sim, Senhor, que sacrifício é esse? Esse sacrifício é o seu filho Isaque. Você vai apresentar ele como sacrifício na minha presença. Bem verdade que o Senhor ele não se agrada de sacrifício humano, mas Deus estava o quê? Trabalhando na vida de Abraão. Estava agindo na vida de Abraão um teste de forma final, para que Abraão pudesse receber uma promessa sobrenatural de Deus, para que chegasse até os dias que nós estamos vivendo hoje. E diz que Abraão então, ele albardou seu jumento, pegou 2 dos seus moços do seu filho, não é? E foi em direção, caminho de 3 dias, o Senhor mostra para ele o monte aquele lá, a montanha, pode subir. Ele disse para os moços: vocês ficam aqui, porque eu e o moço iremos e tornaremos a vós. Deu para compreender a palavra? Nós iremos e tornaremos. Ele não disse assim: eu vou, mas eu volto. Ele falou: eu vou, mas eu voltarei. Nós tornaremos, 2 tornaria. E diz que eles então ali se preparam. Ele coloca todo o madeiro nas costas de Isaque, interessante, né? E Abraão pega o cutelo e o fogo na mão, e eles vão subindo em direção. E quando eles vão subindo em direção lá, e vai chegando e vai se preparando o holocausto, a Bíblia diz para nós que Isaque fala: Senhor, Pai, aqui está o fogo, aqui está o cutelo e aqui está a lenha, Pai, mas onde que está o cordeiro? Ele falou para o filho dele no verso 8, Gênesis 22, 8: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Imagina a vida daquele homem, como que estava naquela circunstância. Ali Deus trabalhou na vida espiritual de Abraão. Deus trabalhou na vida de Abraão de forma familiar. Deus trabalhou na vida de Abraão de forma ministerial, eu creio também. Viu? Preste atenção da forma que Deus está revelando aqui. É coisa linda, nesses 3 pontos importantes. Então Abraão ele amarra o moço.
E ele ali está. E ele ergue o cutelo para cima. E quando ele vai imolar e matar o seu filho como sacrifício, o anjo brada do céu e diz: Abraão, não faças tal coisa, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Aleluia! E a Bíblia diz que ele desamarrou então naquele momento Isaac, e ele olhou do lado e viu o quê? Um cordeiro de Deus que ali estava, para que pudesse ser colocado ali no holocausto, para ele apresentar, para agradar a presença de Deus. Então Deus às vezes permite que eu e você cheguemos até o extremo da situação, não é? Tanto espiritual, como material, como ministerial, como financeiro também material. O Senhor permite que nós chegamos ao extremo para ver a minha atitude e a tua atitude, a minha vida, se eu tenho vida com Deus, se eu tenho fé diante da presença de Deus ou não. Porque Ele é o dono de toda a provisão. Só proveu o cordeiro para Ele. Viu? E Jesus tem um cordeiro para prover para você. O Senhor proveu um cordeiro para você. Preste atenção. O Senhor está provendo um cordeiro para você. Viu? Na verdade Ele já proveu, que é Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que entra por esta porta entrará, sairá e achará pastagem. Não é? Então o Senhor está provendo algo para a tua vida aqui nesta noite, como proveu para Abraão. Para mim encerrar, Lucas capítulo 5, que Deus é o Deus da provisão. Jesus chega onde está Simão, o pescador, e a sua equipe, e ele entra naquele barquinho e pede e diz: olha, eu posso trazer uma mensagem para vocês, pelo poder da... Não esqueceram, hein? Que benção. Olha, eu preciso trazer uma mensagem ao coração de vocês e desse povo. Simão fala: Senhor, então entra no barquinho. O Senhor já pediu emprestado, né? Quem sabe Pedro estava abatido. Por que Pedro estava abatido? Você vai entender. Quem sabe Pedro estava cansado, Pedro estava entristecido, mas nunca aconteceu uma coisa dessa com nós. Você já vai entender. Olha, tanto tempo que eu pesco aqui em todo esse mar, e agora aconteceu isso conosco. Mas Jesus traz uma palavra aí então. E Jesus trouxe aquela palavra, trouxe um sermão, uma orientação, uma palavra de vida eterna. E a Bíblia diz para nós que Jesus, tendo terminado a sua instrução, diz que naquele momento Jesus fala: olha, vai-te ao mar alto e lançai a rede. Nossa, eu acho que aquilo foi um choque para Pedro, Simão, né? Foi um choque para ele. Mas Senhor, havendo eu trabalhado toda a noite, nada nós apanhamos. Senhor, nós somos peritos na pesca. Olha, se o vento está para lá, Senhor, eu sei que vai dar peixe lá. Senhor, se começa a chuviscar aqui, vai dar a 15 quilômetros que vai dar peixe. Está compreendendo, irmão? Só um exemplo para você entender. Senhor, se está o tempo nublado, os peixes ficam agitados, vamos dizer assim, né? E tem que ser em determinado lugar para nós fazer uma pesca maravilhosa, para nós ganharmos o nosso pão de cada dia, Senhor. Mas Senhor, o negócio é o seguinte: se o Senhor pregou a palavra aí, o Senhor orientou, e nós nada apanhamos a noite toda, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E vai ele sobre a palavra, e vai ele sobre a palavra, e vai então Pedro e aqueles que estavam com ele, Simão, Pedro, e vai em direção, e ali lança a rede do lado direito. E diz que ali veio tanto peixe que ele teve que dar sinal para outros barqueiros ir até lá para ajudar ele naquele momento ali. E a Bíblia diz que todos os barcos veio cheio quase a pique, não é? Porque Jesus é o Deus da provisão. Sabe, irmãos, eu quero entrar num ponto aqui bem rapidinho. Quem faz isso, me desculpe se tem pastores que faz, igrejas que faz, se tem alguém aqui que participa de uma igreja dessa, que Deus te abençoe, mas é o momento de você compreender a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que a provisão de Deus, ela vem sobre o poder da palavra. Ela não vem sobre o poder de dogmas, ela não vem sobre o poder, permita pastor, eu fazer uma exemplificação aqui, ela não vem sobre o poder que vai ser feita a oração nessa água, porque se a oração for feita nessa água, não é? A água por si, ela já é abençoada, correto, irmãos? Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Ela já é abençoada. Ah, mas eu vou orar para a água, e você vai tomar água e você vai ser curado. Glória a Deus, irmão. Mas por que o pastor, o obreiro, não põe a mão na cabeça da abençoada que está com enfermidade e declara a cura? Porque o efeito da oração é a mesma. Não, mas olha, o negócio está perturbado lá em casa. Vamos pegar um sal grosso,
não é? Pega o sal grosso, ora nele, e você coloca o sal grosso onde o teu marido que bebe, ele vai passar e ali vai cair todo o demônio, vai ficar tudo no sal o demônio. Isso é meio de ganhar dinheiro, irmão, é falcatrua, não é? Ah, mas pega aquela rosa vermelha e ponha lá, porque a maldade da casa vai vir tudo na rosa, irmão. Aí a rosa fica roxa, fica azul, fica o que tiver cor que ficar. Diz que então não está precisando de Jesus mais, agora o negócio é a rosa. Vocês já ouviram na internet, sabe o que é, pastor? Jesus tenha misericórdia. A vassoura ungida, pastor Santiago. Os 80 erguidos com a vassoura para cima, vai varrer o diabo. Olha, o sangue de Jesus tem poder. Isso é meio de ganhar dinheiro e tirar dinheiro do povo. Fica no poder da palavra. Fica no poder da palavra. Fica no poder da palavra, que Deus vai te abençoar. A vassoura ungida entra, a rosa ungida entra, a água ungida entra, isso ungido entra, mas Jesus não entrou ainda. É Jesus que tem que entrar. Quando Jesus entrar, não precisa de mais nada. Isso é meio de enganar o povo, esses falsos profetas. É meio de enganar o povo. Vamos viver sob o poder da palavra, porque Deus proverá todas as coisas. E Pedro então, vendo aquela pesca maravilhosa, ele observa aquela pesca e naquele momento ele falou: Senhor, ausenta-se de mim, que eu sou um homem pecador. O Senhor falou para ele: olha, eu digo para você, Simão Pedro, deixa tudo e segue-me, porque você é pescador de peixe, eu vou fazer de você um pescador de homem. Amém? Porque ele tem o poder, irmão, de tirar o pescador lá da pesca e fazer dele um pescador de alma. Ele tem o poder de tirar o homem lá do lamaçal do pecado, do charco de lodo, lá da droga, lá da prostituição, lá do adultério. Ele tem o poder de tirar o homem de lá, o homem que está encarcerado, o homem que está ali desenganado pela medicina, pelo poder da palavra. Ele declara sobre a pessoa, e a pessoa em si, ela recebe o quê? Ela recebe a libertação, recebe vida, gera fé, e o Senhor começa a prover todas as coisas para ele. E a Bíblia diz que Pedro, ele seguiu a Jesus. E eu pergunto para você: quem recebeu a palavra de Deus com poder aqui? Eu vi que gerou salvação, vida aqui. Eu vi que gerou fé. E eu também vi que gerou provisão da parte de Deus. Amém? Nos coloquemos em pé em nome de Jesus Cristo. O nosso Deus, ele é fiel. Se porventura, por gentileza, entenda, bem rapidinho, eu sei que o horário está avançadíssimo, mas um trabalho é um trabalho, né, irmãos? É algo que Deus quer trabalhar, o horário passa rapidíssimo. Mas eu queria convidar você, irmão, viu? Que o Espírito de Deus falou contigo nessa palavra de uma forma especial. Falou: Deus, eu preciso ver a palavra desta forma. Vem aqui à frente que Deus vai trabalhar na tua vida. Amém? Não é nem por força, nem por violência. Não precisa vir para me agradar. Eu vou lá porque o pregador veio lá de Ibiporã e eu vou lá só para agradar ele. Não, negativo, de jeito nenhum. Deixa o Espírito de Deus agir, porque você sabe a forma que você adentrou aqui dentro. Você sabe como você entrou aqui nesta noite e precisava de ser enxertado uma palavra viva em você. Porque muitas das vezes você está comendo um evangelho light, um evangelho calmo, um evangelho tranquilo, um evangelinho falsificado. Mas nós trouxemos aqui um evangelho genuíno e verdadeiro. Um evangelho que é capaz de transformar a vida do homem. Tiver alguém, vem aqui na frente em nome de Jesus, e nós vamos estar orando para a glória do nosso Deus nesta noite, amém? Tiver alguém, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Todo mundo está enquadrado? Que bênção, irmão. Parabéns, pastor Cláudio, que Deus abençoe, viu? Todo mundo está enquadrado na palavra. Deixa Deus trabalhar, que Deus abençoe, amém? Erga suas mãos aos céus nesta noite. Vamos orar ao nosso Deus nesta oportunidade. Vamos clamar ao Senhor, soberano Deus e eterno Pai. Pode orar, igreja. Nós clamamos, ó Deus eterno, ó Deus de maravilha. Papai, nesta noite maravilhosa, Senhor, nós glorificamos, ó Deus. Ó meu Deus, nós glorificamos, ó Pai, o Teu nome. Papai, porque o Teu nome é sobre todos os nomes, Senhor. Papai, o Senhor falou conosco nesta palavra, meu Pai, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E sobre o poder da Tua palavra, meu Pai, o Senhor nos instruiu, nos ensinou, Senhor, pelo Teu Espírito Santo de Deus.
Que a tua palavra, ela gera, meu Pai, a vida, ela gera fé, ela gera, meu Pai querido, a provisão de Deus para a vida do teu povo, Senhor. Pai, aqui está a tua igreja, meu Pai. Pai, a tua igreja está clamando, a tua igreja está orando, está buscando a tua presença, meu Pai. Xarabacai, calabassubri andemanto e de calabassuri micai. Oh Espírito de Deus, oh Espírito Santo do Senhor, vem atuar grandemente, ó Espírito do Senhor, sobre cada vida, sobre cada irmão, sobre cada obreiro, sobre cada pastor, ó Pai. Vai atuar o Espírito da verdade, vai ministrando os corações, Senhor, para que haja sobre o poder da tua palavra, meu Pai, a cura divina, Senhor. Aquele que está enfermo, ó Pai, nesta noite, venha ser curado pelo poder da tua palavra. Aquele que está oprimido, meu Deus, venha ser liberto pelo poder da tua palavra. Aquele que está, ó Pai querido, encarcerado, papai, espiritualmente, Senhor, sofrendo de uma obra maligna, meu Pai, de uma obra diabólica, meu Deus, estende as tuas mãos. Vai quebrando esta maldição, vai quebrando esta obra maligna sobre o poder da tua palavra nesta noite, Senhor. Vai repreendendo, Senhor, vai repreendendo dentro deste lar, desta família, desta casa, Senhor, da vida desta pessoa. Meu Pai, esta obra do diabo, em o nome de Jesus Cristo, meu Pai, e vai confirmando a bênção de Deus, trazendo nesta noite, ó Pai, vida e vida com abundância sobre a tua igreja, trazendo renovo espiritual, trazendo restauração, trazendo vida e vida com abundância pelo teu Espírito Santo, Senhor, e que eles contemplem, ó Pai, a mão do Senhor agindo e operando nesta noite. Papai, assim nós oramos e agradecemos e te louvamos, ó Pai, em o nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém, Jesus. Podemos assentar só um pouquinho, por gentileza? Dá uma salva de palmas bem alegre para Jesus. O nosso Deus é fiel, irmãos. Que o Espírito Santo de Deus, ele possa através desta palavra gerar em você uma vida saudável em Cristo Jesus, porque nós sabemos que através disso é que nós vamos ter uma vida abençoada na presença do nosso Deus, amém? Eu vou entregar aqui o que Deus colocou no meu coração nesta noite, porque se eu for embora depois eu tenho que voltar, né? Mas não estou com vontade de voltar na madrugada não, estou com vontade de voltar só amanhã, né? No horário determinado. Então eu acredito que o Senhor, ele é fiel e verdadeiro para realizar uma grande obra, amém? Eu quero dizer ao nosso irmão pastor Santiago, enquanto nós estávamos ministrando a palavra, meu querido, o Espírito de Deus falava profundamente ao meu coração, em questão da vida ministerial, viu? Acerca da igreja do irmão, viu que o irmão está sobre a responsabilidade como anjo da igreja. Deus ministrava ao meu coração que não tem sido fácil para o irmão, viu? Tem sido grandes batalhas e grandes lutas, tem sido grandes dificuldades. Parece que tem hora que o irmão está com o bicho pegado no chifre. Parece que você pega o bicho no chifre e fala: aqui não, Satanás. O negócio aqui é o poder da palavra, aqui é o poder do Evangelho, aqui é o poder de Cristo Jesus. E o Senhor falava bem claro que é para o irmão continuar na visão da santificação e da obediência à palavra do Senhor, porque o Senhor tem visto a tua fidelidade, tem visto a tua obediência, tem visto as madrugadas que tu tens chorado na presença de Deus, por não ter sido compreendido pelas repreensões e pelas disciplinas, viu? E o Senhor manda dizer para o irmão que o Senhor vai enviar obreiros fiéis, viu? Eu não sei como é que está de obreiro lá. Você tem alguém só fazendo número lá de obreiro? Tiver só fazendo número, vai continuar fazendo número, mas o Senhor vai enviar obreiros fiéis, que vai estar de lado a lado com o irmão, viu? Para pregar a mensagem da cruz como ela é, da forma que ela é, e o irmão vai contemplar a glória de Deus naquele lugar. Deus falava sobre que Deus vai enviar um povo lá, um povo vai dar crescimento naquela obra, não vai parar só naquela que ela está, mas Deus vai dar um crescimento no ministério em nome de Jesus. Mas Deus vai preparar tudo, fica tranquilo, fica em paz, porque Deus está na direção do negócio. Então receba que é de Deus nesta noite, porque Deus é contigo, varão, amém? Cadê as palmas bem alegre, que é para Jesus o nosso Senhor. O nosso Deus, ele é bom, e o diabo não presta. Nosso Deus, ele é fiel e verdadeiro, amém? Aquela irmã que está lá no canto, tem um jovem do lado, a irmã fez assim, irmã, isto. Deus manda dizer para a irmã o seguinte, para a irmã vigiar e orar, viu? Vigiar e orar, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito é pronto, mas a carne ela é? Então Deus, ele requer a vigilância da irmã e a oração, porque Deus mostrava algo muito lindo, minha jovem, sobre a tua vida, viu? Deus mostrava uma unção preciosa sobre a tua vida, viu?
algo precioso, algo escolhido por Deus. Mas pastor, esse negócio, olha irmão, Deus ele ama todo mundo igual. Todo mundo Deus ama igual. Deus não ama mais eu e menos eu, nem mais eu e menos o pastor, ou mais o pastor e menos eu, não. O amor de Deus é igual para todos. Mas quando chega na hora da obra, irmão, Deus ele tem uns xodó dele que é só Jesus para ter misericórdia, né? Tem. E Deus falava bem claro. Por isso que Deus estava ministrando para a irmã vigiar e orar. Porque o inimigo ele vai querer tentar contra a tua vida espiritual. Viu? Querer tirar você do foco. Mas o Senhor mostrou uma unção especial sobre a tua vida. Viu? E esta unção que está sobre a sua vida, Deus quer te usar você de uma forma muito especial na área do louvor, minha irmã. Viu? Na área do louvor. Deus quer ministrar mais e mais através do teu louvor. Quando tu louvar, adorar e exaltar o nome de Jesus, o Senhor vai mover o corpo de Cristo da igreja. Viu, irmã? Isso aí não é para te alegrar, não. Eu estou dizendo é porque Deus está mandando dizer para você. Viu, minha querida? Para você tomar uma certa posição e se dedicar mais e mais nas coisas do Senhor. Para que Deus venha ministrar esta unção e liberar sobre a igreja. Para que vidas possam ser renovadas. Viu? Eu vejo através do louvor da irmã, vidas sendo renovadas pelo poder de Deus. Vidas sendo restauradas. Pessoas que estavam enfermas. Olha, irmã, preste atenção. Que você nem sabia, vai dizer, irmã, na hora daquele louvor eu senti um calor descer de cima embaixo, eu estava com a dor aqui, acabou a dor, por quê? Porque o Senhor curou na hora, viu, irmã? Então receba que é de Deus em nome de Jesus Cristo. Cadê as palmas bem alegres para Jesus? Esse Deus é um Deus tremendo, né? O nosso Deus é um Deus fiel, e nós cremos que o Espírito de Deus, ele continua falando no meio da igreja. Porventura a profecia é a maior palavra. Não tem outra, não. Mas os dons do Espírito Santo estão contidos sobre a palavra. Então é o poder da palavra. É o poder da palavra. É o poder da palavra. Porque o nosso Deus, ele é fiel. Amém? Deus falava comigo aqui, irmão, algo sério. Eu não tenho medo de entregar, não. Ó, Deus mostrava aqui um varão. Um varão, viu? Um varão de Deus. Varão. Que eu não sei por que ele está procedendo desta forma. Preste atenção. Na igreja ele está uma benção. Está que nem o dragão, né? Sai fogo para todo lado. Mas em casa está uma benção, irmão. Preste atenção. Ei. Na igreja está uma benção. Mas em casa está uma negação. Viu? E eu vou dizer uma coisa. Se você não vigiar, Deus vai te desmascarar você aqui no meio do povo de Deus. Pastor, Deus não envergonha ninguém. Não? Coitado de Ananias e Safira então, né? São uma exceção, né? Ananias e Safira. Vendeste por quanto aquela propriedade? Hã? Foi por tanto? Mas por que tu mentiste? Não mentistes a mim, mentistes a Deus, Ananias. Puf, morreu na hora. Passou quase 3 horas aí, ó. Ô Safira, quanto que vendeu aquela propriedade? Olha, foi tanto. Olha, aqui está o pé daquele que sepultou teu marido, agora é você. Puf. E daí? Você prefere a morte do que se arrepender? Hã? Preste atenção. Não toque na santa de Deus, não. Viu? Não bata na santa de Deus, não. Se você bater, Jeová vai chacoalhar você, hein? Escuta aqui que eu estou falando. Marca o dia e a hora, irmão. Viu? O pastor está falando demais. Tá bom, irmão. Tem hora que a gente fala que a gente não sabe nem o que está falando, né? Jesus sabe o que está falando. Olha, bem que aquele irmão faz tanto tempo atrás veio aqui e falou isso. Ó, aconteceu aqui. Então, tome uma posição, se arrependa. Diz que tinha uma irmã, bem rapidinho, pastor. Diz que tinha uma irmã que ela era fiel na igreja. Mas fiel. Todo culto ia, tarde da benção não perdia, era maravilha. E ela chegava em casa, o marido dava um couro nela, todo dia, toda vez, não é? Um dia ela falou, mas eu não estou cansado de apanhar, Jesus. Senhor, é tarde da bênção, eu vou orar, eu vou buscar. O senhor tem que fazer alguma coisa que esse camarada é hoje. Alguma coisa o senhor tem que fazer. O senhor precisa salvar ele, não pode viver desse jeito. Aí foi, irmão. Aí chegou, a irmã orou, tal, ficou ali aquela tarde na igreja, e aí indo embora, né? Chegou em casa, a irmã na bênção, o marido não estava, e ele estava no bar. E ele bebeu e veio, né? Tropeçando para lá, tropeçando para cá. Aí no lugar que ele tinha, como se fosse um beco, e aquele beco era escuro. E ele conta que quando ele entrou naquele beco escuro, ele disse que levou tanto chute, ele levou um couro, mas levou um couro, irmão,
Mas apanhou tanto, mas apanhou tanto, mas apanhou tanto, mas apanhou tanto, irmão, que depois que ele apanhou, ficou no chão. Ainda a voz disse assim, ó: você nunca mais toca na minha serva, ela é minha ungida. Quando foi no outro culto, o camarada foi pro culto com a mulher, aceitou Jesus, é um obreiro. Jesus vai dar um couro no você, cabra. Você não vigia, não. Você está aqui no nosso meio, fica na benção. Deus, ele sabe de tudo. Preste atenção, Deus sabe de tudo. Vigia, fica na tua posição. Precisa aceitar Jesus de novo, você vem e aceita de novo. Mas do jeito que você está vivendo, não dá para viver, não. Que eu falei que a mulher não foi arrancada nem de cima, para não passar em cima de você. Também nem do dedinho, a unha do dedinho, para também você não pisar nela. Você tem que tratar a tua mulher com amor. Como Cristo amou a igreja, você tem que amar a sua esposa. Cristo não amou a igreja? Fala bem claro, então você tem que amar a tua esposa. E a esposa tem que ser reverente ao marido. Então é bem claro, o Senhor está falando conosco aqui nesta noite. Amém, Jesus? Quem crê na vitória, diga glória a Deus. Amém? Que Deus nesta noite possa ministrar em vossos corações a bênção de Deus. Porque o nosso Deus, ele é fiel. O nosso Deus, ele trabalha. Amém? Eu vou só entregar aqui o que Deus falou comigo. Aqui enquanto eu estava já orando por esse congresso, pelos irmãos, que nós possamos encerrar, pastor Cláudio. Deus falava comigo acerca da igreja dos irmãos, que tem sido uma peleja, viu, irmão? Tem sido uma peleja. Irmão, tem passado por muito processo, muitos processos difíceis, muitos processos que a mesma hora que você acha que tá, já não tá mais. Mesma hora que você confia, confiando, a pessoa vem e te trai, viu? E Deus falava bem claro: fique na posição de servo, cuide da minha obra, viu? Como eu lhe determinei desde o início da sua conversão, desde que eu lhe chamei para o ministério, viu? Conforme Deus lhe chamou para o ministério, continua na mesma fidelidade. Não abre mão da santidade, não abra mão da santificação, não abra mão do que é correto. Mas pastor, se não for assim a igreja não cresce. Deus não está preocupado com multidão, Ele quer qualidade, Ele quer quantidade com qualidade. E Deus orienta o irmão nesta noite, dizendo para o irmão: segura as rédeas, meu irmão. O que é preciso ser feito, faça, porque tu foi colocado aqui por cabeça e não por cauda. E a tua palavra aqui, abaixo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela é ordem, ela é autoridade. Aqueles que obedecerem, amém. Aqueles que não obedecerem, que vão em paz, porque Deus vai mostrar que Deus é na tua vida. E Deus falava bem claro, pastor, que algumas pessoas que saíram daqui, eles vão voltar para esse ministério, viu? Que saíram, e é para o Senhor receber com amor, viu? Não é assim, não lhe conheço na forma ministerial, nas suas atitudes, mas não para receber de forma que venha danificar ou machucar alguém, mas receber com os braços abertos, porque Deus já está trabalhando com essas pessoas, e eles estão vendo e dizendo: olha, eu estava num lugar tão bom e não sabia. Então Deus irá restituir essas pessoas, vão chegar até o Senhor, e vai ser bênção para a tua vida em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe toda a igreja em Cristo Jesus, amém? Que Deus abençoe de coração, em nome de Jesus Cristo, vocês ter suportado aqui alguns minutos apregoando o Evangelho e a palavra de Deus. Eu acredito que Deus vai vos recompensar em nome de Jesus, amém? Uma salva de palmas bem alegre para Jesus. A palavra volta com o nome de Deus.